Oi, gente, eu sou Marcos André Borges, fundador da VSM Comunicação. Marcos André, você iniciou sua carreira na comunicação ainda bem jovem, tendo experiência com redação, assessoria de imprensa, mas escolheu empreender e criar um novo negócio no Ceará há mais de 30 anos. Como foi iniciar uma empresa naquela época e quais os principais desafios que você enfrentou? Naquela época foi um desafio muito grande, porque não existia, empresas que trabalhassem nessa área, que na época era de assessoria de imprensa, que hoje já evoluiu para uma complexidade muito maior de comunicação, da comunicação 360, da comunicação corporativa. Mas naquela época eu acho que o principal desafio era do novo, Hoje em dia já a novidade já virou commodity, já não é tanta, já não é algo tão incomum, Já é uma coisa que faz parte das nossas vidas, mas naquela época alguma novidade na comunicação causava um certo receio das pessoas, do novo. As pessoas tinham uma compreensão muito grande do que era publicidade, propaganda, por exemplo, mas não tinham consciência do que era um trabalho de assessoria de imprensa, o que era o trabalho de você fazer um newsletter, uma comunicação interna, que foi assim que começou a VSM. E a outra barreira era pela própria idade, porque começou eu e mais dois colegas de curso de jornalismo, e que você colocasse a imagem da empresa, das instituições, para pessoas tão novas, para cuidar de algo que é tão importante. Então, assim, essas barreiras eu acho que de ser algo novo e a própria idade das pessoas que compunham a empresa. Mas foram barreiras que a gente foi conseguindo transformar com o resultado dos trabalhos, a partir dos resultados do trabalho e do velho boca a boca, que um cliente ia passando para o outro o resultado, e os próprios clientes começaram a indicar, como acontece até hoje. Então a gente conseguiu vencer essas barreiras, esses desafios, através do próprio trabalho que a gente ia realizando e adquirindo a confiança. Quais foram as principais mudanças no fazer comunicação ao longo destas mais de 3 décadas? Olha, as mudanças, se a gente for ver em termos de mudanças tecnológicas, ocorreram muitas mudanças, hoje mais do que nunca, As mudanças são muito rápidas, muito instantâneas, Mas qualquer empresa, em qualquer segmento, principalmente na comunicação, obrigatoriamente tem que acompanhar essas mudanças, O Larry Page, cofundador do Google, já dizia que quem não entender como é que vai ser daqui para frente, não vai existir daqui para frente. Então isso é muito importante, ter essa consciência. Mas mais importante que as mudanças tecnológicas a gente se adapta rapidamente. É a mudança mesmo, é a questão do mindset mesmo, da mentalidade das pessoas, de elas compreenderem como é que isso funciona, Que a gente está numa época que cada vez mais o especialista é importante, mas não basta ser só especialista, você tem que ser nexialista. Você entende daquela sua área específica, mas você tem que ter uma visão 360 holística das conexões, dos nexos que existem entre uma área e outra, e está sempre conectando esses pontos. Então isso faz toda a diferença hoje do profissional. Então essa questão da mudança das pessoas, porque as estratégias, a inteligência humana, as estratégias, elas continuam fazendo sempre a diferença, E as novas ferramentas a gente vai realmente empreendendo essas estratégias, essas ações, de acordo com seus formatos, o perfil de cada um, com a linguagem de cada um, com a narrativa de cada uma delas. Que características você considera imprescindíveis para um profissional da comunicação de hoje? Tem umas características que eu acho imprescindíveis. Primeiro, a questão de você estar sempre disposto a reaprender, É aquela máxima de que é importante você aprender, desaprender e reaprender. Na comunicação essa máxima vale mais do que nunca, porque antigamente a gente tinha uma pretensão, enquanto especialistas da área, de saber exatamente como é que é o discurso, como são as estratégias para cada um dos stakeholders, A gente sabia como se dirigir para os públicos de interesse e o que eles queriam ouvir. Hoje a gente tem que ouvir mais até do que falar, porque nem sempre o que a gente achava e acha que é o adequado, às vezes se aplica naquele caso específico.
Então, hoje, o mercado está muito segmentado, muito customizado, e os profissionais precisam escutar, né? Escutar mais do que falar, para saber realmente como agir, os movimentos do mercado, estar atento a esses movimentos que são muito, muito rápidos, né? E eu acho que isso é uma característica muito importante, o profissional estar atento e ter essa humildade de estar sempre aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. Ou seja, você tinha como algo que era consolidado, que já era fato, pode, daqui alguns instantes, daqui um tempo já não é mais. Então, essa inquietude, né, de estar sempre buscando estar antenado, conectado e fazendo essa questão não só sendo especialista, né, mas sendo nexialista, tendo nexos nessa visão 360, nessa visão holística de como é que se ligam as pontas, né, desses diferentes aspectos da comunicação. Isso faz toda a diferença. Hoje, a comunicação corporativa, como a gente conceitua aqui no Brasil, ela é muito mais abrangente, né? O que se mundialmente, globalmente, se fala de PR, né? Public Relations. Acaba englobando muita coisa. Aqui, para a gente, comunicação corporativa, inclusive, inclui relações públicas também. O relacionamento com os diversos públicos, né? Seja com o público de imprensa, seja com o público interno, com comunidade do entorno, públicos específicos. Você tem que ter uma visão hoje de sustentabilidade, você tem que ter um trabalho voltado para terceiro setor, responsabilidade social. Ou seja, hoje o trabalho é de uma magnitude muito maior. Você envolve toda essa comunicação com os diferentes públicos, você envolve projetos editoriais, você envolve media training, relações institucionais, relações governamentais, marketing digital, né? O marketing digital, só o marketing digital já é um mundo dentro de uma agência de comunicação corporativa. Porque você vai pegar só a questão de profissionais que tem, profissionais de link patrocinados, de embalde, de marketing de conteúdo, você vai para design, aí dentro da própria agência de comunicação corporativa, você tem profissionais de jornalismo, de relações públicas, de marketing, de publicidade. Ou seja, o segmento realmente que começou com simples assessorias de imprensa, né? Empresas de projetos editoriais, ganhou uma dimensão muito maior, dentro da própria amplitude do mercado de comunicação corporativa, né? Como você avalia a visão das empresas no que se refere à importância do trabalho realizado pelas empresas de comunicação? Você acredita que ela é vista com seu verdadeiro valor? Eu acredito que sim, mais do que nunca. Eu acho que as empresas de comunicação têm está tendo o valor do seu trabalho reconhecido, porque as empresas estão entendendo, que eu costumo sempre dizer, que a reputação é o ativo mais importante que uma empresa pública ou privada, ou que uma pessoa pode ter, né? Sua reputação é um ativo intangível, eu diria, né? Não dá para você mensurar. Então, hoje você não pode ficar no mercado como hoje, você ficar alheio à importância da reputação. E todas essas ações que eu falei agora anteriormente para você, todas essas áreas de atuação da comunicação corporativa, a finalidade dela principal é justamente trabalhar a reputação, seja das empresas públicas, privadas, seja das pessoas. Vez por outra surgem ondas que falam na morte de alguns veículos. Já falou muito na morte do rádio, agora fala-se no fim dos impressos. Como você enxerga a imprensa daqui a 10 ou 20 anos? Que veículos vão sobreviver e como precisam se comportar para continuar fortes? Os veículos de imprensa, né, as pessoas falam muito da questão do impresso. Na verdade, eu tinha até falado aqui em relação à comunicação corporativa, existe uma transformação das plataformas, né, das novas ferramentas que as empresas acabam migrando, né, o que já vem acontecendo há algum tempo. Então, quer dizer, na verdade, não é nem que vai haver uma extinção, é uma mudança de plataforma, que isso já vem sendo absorvida pela própria cultura das pessoas, né? Hoje em dia, eventualmente você tem ainda aquele prazer, tem um charme, a satisfação de você folhear um jornal. Eu, por exemplo, acho maravilhoso você pegar um jornal e folhear. Mas a gente, às vezes, quando quer buscar essa informação, em qualquer veículo hoje impresso, tem o seu portal, você consegue acessar através do seu celular. Eu praticamente, assim, eu tenho um notebook aqui na empresa, tenho outro em casa, mas 99% das coisas eu resolvo pelo smartphone, né?
Inclusive, o acesso aos veículos de imprensa, as informações. E hoje ainda tem uma questão de uma via de mão dupla. Hoje você busca acessar os portais dos veículos e eles também buscam o mecanismo de enviar informação para você através de listas de transmissão e outras formas. Então, assim, eu acredito mais o que está acontecendo é uma migração para um novo formato. Antigamente, todo se falava da instantaneidade do rádio, né? Que o rádio era o veículo que tinha maior instantaneidade, porque não precisava. A televisão, para fazer um ao vivo, era um caminhão enorme de micro-ondas, tinha que se deslocar, toda uma logística para se fazer. Hoje em dia, com um celular, uma boa internet, você consegue fazer. Agora, durante a pandemia do Covid-19, a gente viu isso, grandes emissoras de TV fazendo isso no mundo inteiro, né? Repórteres fazendo através de celular, a tecnologia dos celulares estando cada vez também, né? Smartphone cada vez mais acessível. Então, aquela questão, o próprio rádio que tinha essa instantaneidade, pela facilidade, que não tinha uma logística tão grande de equipamentos para ser feito, entrava no ar, migrou, né? O rádio já foi migrando também para a internet. Hoje as rádios você pode acessar através do seu smartphone com facilidade, você não precisa ter um radinho, né? Para FMs, migrando também de AM para FM, para ter menos interferência. Então, ou seja, os veículos vão se adaptando, né, à nova realidade.